de 2018, quero estender os cumprimentos que faço a Vossas Excelências, a todos aqueles que aqui se encontram presentes. Desejo a todos que tenhamos um ano produtivo de trabalho. Meus cumprimentos também ao Ministério Público Federal, na pessoa do Procurador Regional da República, Dr. Maurício Gueron, e aos senhores advogados aqui presentes, pedindo vênia àqueles que usaram da tribuna para saudá-los preferencialmente na pessoa do professor Dr. René Ariel Dodge. Senhor presidente Isvador Gebran, eu, ao longo desse recesso da Justiça Federal, alinhavei algumas ideias a respeito desse caso penal e condensei, consolidei essas ideias num apanhado que organizei junto com o gabinete, com a equipe de trabalho, na expectativa de ouvi-los hoje, porque Vossas Excelências, melhor do que eu, conhecem a miúde este caso penal. Após ouvir o eminente relator, Desembargador João Pedro Gebran, e agora Vossa Excelência, Desembargador Paulsen, que é o revisor, eu, digamos assim, expungi, retirei, anulei, apaguei qualquer dúvida que poderia ter acerca do caso. Por isso eu me sinto à vontade de proferir voto nesse momento. Eu tenho para mim que os meus apontamentos que eu organizei, ainda a modo provisório, não destoam daquilo que propriamente interessa a esse caso. Mas antes de fazer isso, faz-se necessário estabelecer algumas premissas para o voto que encaminharei na sequência. Essa é a 24ª apelação criminal da Operação Lava Jato, que é julgada por essa turma. E aqui é apropriado fazer um registro, após ouvir das sustentações orais que foram feitas da tribuna, e isso eu faço não na condição que Vossa Excelência costuma dizer com frequência de decano da turma, mas porque já estamos aqui desde o início no julgamento dessa Operação Lava Jato. A turma é preventa para essa operação e conheceu desde o primeiro habeas corpus que aportou nesse tribunal. Isso já fazem 3 anos, Desembargador Gebran, se não me falha a memória, algo em torno disso. E em todas as vezes que nós julgamos casos derivados dessa denominada Operação Lava Jato, nós ouvimos, em certa medida, argumentos prós e argumentos contras essa mesma operação. É natural que seja assim, porque uma investigação se coloca a serviço do desbaratamento, do esclarecimento de uma infração penal que se diz ter acontecido. Ora, se diz ter havido uma infração penal, é óbvio que aqueles agentes que de alguma forma estão, digamos assim, relacionados a essa infração penal, não veem com bons olhos o esclarecimento desses fatos. Então, portanto, é muito natural que haja uma tensão, haja uma animosidade no curso de uma investigação criminal. Essa denominada Operação Lava Jato, e eu já disse isso a vários advogados que conversaram comigo, e a membros do Ministério Público também, tem algo de singular. Talvez o que haja de mais singular, mais peculiar nessa Operação Lava Jato seja a feliz reunião de talento, entusiasmo, interesse, competência e qualificação profissional. Ou seja, no momento especial que o país vive, policiais, peritos, membros do Ministério Público Federal, delegados e brilhantes advogados reuniram-se e debruçaram-se sobre todos os trabalhos coligidos no âmbito dessa investigação.
Se há alguma coisa que seja absolutamente incontroverso no âmbito da Operação Lava Jato, é a qualificação dos profissionais que sobre ela estão se debruçando. Ou seja, eu que já tenho, de certa forma, algum tempo de trato da matéria criminal, poucas vezes vi uma reunião tão, digamos assim, singular, de tanto talento, de tanto interesse, de tanta competência, de tanta garra, de tanta ousadia, de tanta coragem. Esses elementos que qualificam um bom profissional, seja ele do segmento policial, seja ele do âmbito ministerial ou da advocacia, são atributos indispensáveis ao êxito de uma investigação tão complexa como essa. Ou seja, o que há de concreto, o que foi desvelado de concreto no âmbito dessa Operação Lava Jato, desafiava, sim, o talento desses profissionais. Mas, se para além de todos esses profissionais que conjugaram esforços para o êxito dessa investigação, para além de tudo isso, esses esforços foram canalizados a um terceiro sujeito processual, que também emprestou a essa investigação o seu talento, o seu espírito público e a sua qualificação, que é o juiz que conduziu essa ação penal. Então, aqui, meus cumprimentos à Sua Excelência, Juiz Federal Sérgio Moro, nosso colega de primeiro grau. Magistrado talentoso, corajoso, brilhante, que teve e tem à frente de si uma complexa análise de casos que lhe são submetidos à decisão e processamento. É importante dizer que esse tribunal, no caso essa 8ª turma do Tribunal Regional Federal, é chamada a decidir esse caso, não porque a ela, digamos assim, aleatoriamente tenha chegado essas apelações criminais, tenham chegado essas apelações criminais. Essa turma é chamada a decidir esses recursos porque assim está escrito num documento que todo brasileiro, todo cidadão desse país, espero que um dia conheça exaustivamente, que é a Constituição da República. Lá está escrito, no seu artigo 108, a competência dos tribunais regionais federais para julgar recursos derivados de decisões prolatadas por juízes federais. Por sua vez, os juízes federais, diz essa mesma Constituição da República, no seu artigo 109, compete julgar processos em que estão em causa infrações penais contra bens, serviços e interesses da União. Portanto, uma primeira premissa, senhor presidente, desembargador Gebran, a legitimidade dessa turma, a legitimidade desse tribunal não decorre da benesse, do favor de quem quer que seja. A legitimidade desse órgão julgador decorre da Constituição. E isso é assim porque nós temos, para responder essa pergunta, ler o preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, promulgamos a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Portanto, a legitimidade desse tribunal é aurida, é retirada, é extraída da Constituição. E a Constituição não é um favor de ninguém. A Constituição é a obra do povo brasileiro, através dos seus representantes presentes na Assembleia Nacional Constituinte. Portanto, uma primeira premissa: a legitimidade dessa turma é absolutamente escorreita. Não há dúvida qualquer
acerca da legitimidade desse tribunal para examinar o presente caso penal. Também temos que, digamos assim, em termos de premissas iniciais, dizer o porquê de um julgamento ter se iniciado às 8h30 dessa manhã e às 16h46 ainda estar em andamento. Aqui nós temos que nos recordar, e eu peço atenção, para o artigo 381, inciso 3, do Código que disciplina o funcionamento das ações penais no território brasileiro, que é o Código de Processo Penal. Lá está escrito, no seu inciso 3º, ou seja, o seu item 3, textualmente: a sentença conterá, e aqui entenda-se o acórdão de um tribunal, a indicação dos motivos de fato e de direito e que se fundar a decisão. Portanto, é por isso que cada um de nós, membros dessa turma, deve expender, deve apresentar a sua fundamentação acerca da nossa decisão. E aqui um detalhe que foi bem apreendido por Vossa Excelência, desembargador Paulsen, agora há pouco. Qual a importância dessa turma expender os motivos de fato acerca da decisão? Vossa Excelência bem observou agora há pouco, porque o julgamento dessa turma exaure a matéria de fato. Ou seja, o julgamento dessa turma põe fim à discussão acerca da matéria de fato. É por isso que o Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus 126.292, alterou, resgatou a sua jurisprudência, entendendo que após o julgamento dos tribunais de apelação, está autorizada a execução imediata das penas. Exatamente porque, após o julgamento dos tribunais de apelação, não há dúvida qualquer acerca de matéria de fato. Ou seja, resta entregue, eventualmente, se assim houver recurso, aos tribunais superiores, exame de questões de direito, mas não mais, a rigor, questões de fato. Ou seja, isso é importante porque isso esclarece, isso explica porque nós três, que somos juízes, estamos a examinar, a prolotar votos. Nós poderíamos apenas simplesmente, digamos assim, enunciar um resumo, enunciar apenas o dispositivo final da nossa decisão. Mas nós temos que dizer as razões pelas quais nós estamos convencidos disso ou daquilo. Temos que lembrar também que o artigo 93, inciso 9 ou 11, se não me falha a memória, da Constituição, diz que as decisões judiciais devem ser fundamentadas. Então é exatamente por isso que nós estamos a fundamentar a decisão que nós iremos tomar nesse dia de julgamento. Há um aspecto que é importante mencionar antes de se passar a leitura do voto. E isso é importante porque esse mesmo dispositivo que acabei de ler, essa norma legal que acabei de ler, menciona a indicação dos motivos de fato e de direito. Percebam, a turma, a rigor, não julga pessoas. A turma julga fatos. É importante que se deixe isso claro. O que se está em julgamento nessa tarde é o fato, ou seja, um fato detectado no bojo dessa investigação, no âmbito dessa investigação, que tendo chegado ao conhecimento da autoridade policial, depois ao Ministério Público Federal, amparou um juízo de que algo de errado teria acontecido. Ou seja, essas duas instituições, agindo a modo complementar, chegaram à conclusão que algo de errado havia acontecido. E o Ministério Público Federal, que é o titular da pretensão criminal, redigiu uma peça, redigiu um documento chamado denúncia, por meio do qual submeteu ao Poder Judiciário a sua pretensão de ver alguém responsabilizado por esse fato.
Mas é importante sempre ter em mente, a nós interessa o fato, ou seja, aquilo que de concreto aconteceu. Pessoas se viram envolvidas com esse fato, mas nós não, repito, nós não julgamos pessoas, nós julgamos o fato. O fato, melhor dizendo, o dado de um fato ser cometido por alguém é do mundo das coisas, é natural que assim seja. Mas, objetivamente, o que nos interessa aqui é o fato. E quais são esses fatos? Disse, melhor dizendo, o Ministério Público Federal, nessa peça chamada de denúncia, que ele entendeu que as pessoas pelas quais ele pretende ver responsabilizadas se viram envolvidas em delitos de corrupção. Corrupção ativa, corrupção passiva. Ou seja, alguém ofereceu uma vantagem a um funcionário público, vantagem essa indevida, esse funcionário público aceitou, ou solicitou, ou recebeu essa vantagem indevida. E, para além disso, lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, sabemos, é um delito, é um crime, por meio do qual se procura ocultar ou dissimular a existência de um delito anterior, um proveito extraído com um delito anterior. Nesse contexto, na longa peça que escreveu o Ministério Público Federal, ele procurou, digamos assim, dar os detalhes disso que ele entendeu ser corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Fez isso, digamos assim, porque quis? Não. Fez isso porque é obrigado. E aqui nós sabemos disso. O Dr. Cristiano Zanin mencionou agora há pouco. O réu se defende da acusação. Perfeito. Resumo perfeito. Ou seja, todo cidadão que é acusado tem que entender do que está sendo acusado. Eu, se sou um cidadão e alguém diz que eu cometi um crime, eu não posso ficar em dúvida, eu não posso imaginar que crime teria sido esse. Eu tenho que saber do que me acusam para eu poder me defender. Então, essa é a primeira obrigação do Ministério Público enquanto titular de uma persecução criminal. Delimitar, dizer o que ele, Ministério Público, entende que acabou tendo acontecido. O que, quando, como, enfim, as várias, digamos assim, circunstâncias que são necessárias ao oferecimento de uma denúncia. Isso é importante porque esse julgamento, como vários outros que foram realizados, se faz diante de fatos, e Vossa Excelência já mencionou isso, o desembargador Gebran também, fatos que foram, ou melhor, fatos que ostentam uma significativa complexidade. Mas daí nós precisamos, num primeiro momento, compreender o que seria essa locução significativa complexidade. Por que esses fatos seriam complexos, desembargador Gebran? Corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, são questões que medianamente as pessoas compreendem. Por que esses fatos seriam significativamente complexos, desembargador Leandro Paulson? Porque esses fatos, diz o Ministério Público Federal, envolve o primeiro mandatário da nação, o presidente da República. À época, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, a partir do momento que o chefe da alta administração pública federal, o primeiro mandatário e, para além de mandatário, o primeiro magistrado da nação, se vê envolvido com fatos que se dizem ser delituosos, isso significativamente assume uma complexidade. Por quê? Porque no elenco constitucional das atribuições de um presidente da República, que nós sabemos são várias, essas atribuições colocam na mão dessa pessoa, que é o presidente da República, uma responsabilidade imensa
dirigir uma nação, dirigir um país, tendo sido eleito pelo voto popular, é uma responsabilidade que é significativamente complexa. E há que estar à altura dessa responsabilidade, porque esse é o compromisso que se espera de todo cidadão que levou, que conduziu alguém a esse magnânimo cargo de presidente da República. Portanto, aqui, insisto, não estaremos julgando o senhor Agenor Franklin Magalhães Medeiros, senhor Fábio Ori Onamini, senhor José Adelmário Pinheiro Filho, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, Paulo Roberto Valente Gordilho, Paulo Tarcísio Okamoto e senhor Roberto Moreira Ferreira, mas sim os fatos que se diz terem essas pessoas, de alguma forma, se envolvido com eles. É importante também pontuar uma noção que não é de todos conhecida, mas que deveria ser, que é uma noção que consta já no Código, na legislação, que define o que é crime nesse país. Existe uma legislação chamada Código Penal, ao lado de outras legislações especiais, que diz o que é crime nesse país. E lá nessa legislação, chamada Código Penal, existe um artigo, existe uma norma que é de muito importante compreensão. Lá está escrito: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Ou seja, o nome parece pomposo, o nome, digamos assim, é um juridiquês, é um jargão jurídico incompreensível, mas vamos traduzir. Quem responde por crime tem que ter participado dele. Ou seja, e para ter participado dele, alguma coisa de errado ele fez. No bom português, é disso que se trata. Isso, em direito, se chama juízo de reprovação. Mas aqui não interessa o jurídico. Vamos ao popular. Vamos àquilo para todo cidadão brasileiro entender do que se trata. Se alguém fez algo de errado, e esse algo de errado é crime, essa pessoa responde pelo crime. Ponto. É disso que se trata. Há também uma necessidade adicional, para que se chegue a uma conclusão acerca de que alguém cometeu um crime, acerca de que esse alguém, de alguma forma, está envolvido com esse crime, é preciso provar isso. E aqui é importante enunciar uma segunda premissa. A necessidade de provar não cabe à pessoa que é acusada, mas sim ao órgão público que acusa. Ou seja, quem diz que cometeu um crime é que tem que provar isso. Não é esse alguém que tem que se defender. Então aqui nós devemos até estabelecer esse primeiro compromisso com a verdade. Quem acusa tem que provar, não quem se defende. Nessa perspectiva, nós temos que dominar, nós temos que tecer algumas considerações de que forma se faz isso. Ou seja, toda e qualquer prova é admissível em direito. Nós temos escrito na Constituição que todas as provas lícitas são admitidas em direito. Ou seja, provas ilegais não são admitidas para demonstrar a responsabilidade de quem quer que seja. Ou seja, aqui nós não vamos sacrificar os fins pelos meios. Ou seja, há que tudo ser feito de forma regular. Por quê? Por que digo isso? Porque existe nessa legislação que eu mencionei agora há pouco, que disciplina como funciona os casos penais, ou seja, as ações penais, um dispositivo que, por sua vez, é, digamos assim, o dispositivo que dá maior envergadura ao funcionamento do Poder Judiciário quando ele está diante de uma acusação criminal. Lá está escrito: o juiz formará a sua convicção
pela livre apreciação da prova. Ou seja, todo magistrado tem direito de formar o seu convencimento em face, à luz, diante daquelas provas que lhe chegam ao conhecimento. Mas é claro, essas provas não podem ser contaminadas por vício de qualquer natureza. Tem que ser provas lícitas, rígidas, perfeitas. Uma vez possendo, ou seja, se elas forem assim, o juiz vai formar a sua decisão. Um outro dispositivo nos interessa nessa tarde e foi mencionado pelo professor Dr. René Arialdotti na sua sustentação da tribuna. São os indícios, ou seja, nós também devemos olhar uma norma que está nessa legislação que mencionei agora há pouco, que traduz o que significa essa expressão indícios. Considerar-se-á indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. De novo, o juridiquês é complicado, o jargão jurídico é complicado, ninguém entende. Vamos ao popular, vamos traduzir. Se eu tenho um computador na minha frente, se esse computador tem um texto escrito, e se eu estou dizendo a Vossas Excelências alguma coisa, qual é a presunção? Eu estou lendo o texto que está nele. Ou seja, há uma tela, há um texto, e eu estou falando a Vossas Excelências olhando para essa tela. É razoável se intuir que eu estou lendo essa tela. Ou seja, é natural que as coisas sejam assim. Quando você detecta, no âmbito de uma investigação criminal, aspectos isolados, pontuais, eles por si só não são importantes. Mas se eles forem reunidos, como numa coxa de retalho, como num quebra-cabeça, eles vão chegar a uma conclusão. Eles vão levar essa investigação a uma conclusão. Então, na realidade, o que se faz numa investigação criminal é diante de fragmentos, de pedaços, esses pedaços serão somados e da soma se chega a um resultado. Nada acontece, digamos assim, gratuitamente. Vamos imaginar, o cidadão é acusado de ter cometido um assalto a um banco. Como é que a polícia descobre isso? Se ele não contar que fez isso, a polícia vai adivinhar? Não. A polícia começa a reunir elementos, começa a ouvir as pessoas do banco, começa a procurar câmaras na via pública, começa a saber quanto dinheiro foi levado, quando esse dinheiro sairia do banco, qual é a seguradora que segura o banco, qual o calendário de retirada do cofre. Enfim, são elementos que a polícia vai levantando, vai reunindo para montar esse quebra-cabeça e chegar, por exemplo, a uma informação que alguém sabia de tudo isso. Então, essa pessoa será o primeiro suspeito da polícia. Não é a pessoa que vai responder, mas será a pessoa suspeita pela polícia. E a polícia, possivelmente, irá dirigir todo o seu esforço intelectual para chegar à conclusão se essa pessoa fez ou não fez isso. Ou seja, eu estou sendo, digamos assim, informal para tentar traduzir aquilo que as nossas normas jurídicas escrevem com uma linguagem culta, mas eu estou procurando traduzir isso. Foi dito hoje à tarde, se não me falha a memória, Dr. Cristiano Zanin, Sua Excelência sustentou uma questão de ordem, formulou uma questão de ordem, logo no início da sessão, em que pretendia usufruir de um tempo mais extenso para a sua sustentação oral, a partir da perspectiva de que alguns acusados teriam, de alguma forma, cooperado com o esclarecimento desses fatos. Eu prestei atenção a essa questão de ordem, fiquei refletindo, mas eu localizei uma peça que eu acho muito importante. Eu tinha uma compreensão a respeito disso e só vim, digamos assim, a me fortalecer naquela minha convicção. É uma peça feita por um outro advogado.
no caso, o defensor de Alberto Youssef. Leio dessa petição um fragmento que me parece muito importante. O advogado, no caso, escreveu: preliminarmente, antes de enfrentarmos o mérito da resposta, adentrando no conteúdo material da denúncia, impende obtemporar que, malgrado a condição de réu colaborador, Alberto Youssef não decai de seus direitos fundamentais, máxime a ampla defesa e o contraditório. Ou seja, não é porque ele é um réu colaborador que ele não pode impugnar o que pretende o Ministério Público Federal. Ou seja, essa assertiva é muito importante. É muito importante porque ouvimos nessa tarde, nos votos de Vossas Excelências, desembargador Gebran, desembargador Paulsen, que nesses autos existem pelo menos 2 pessoas que de alguma forma cooperaram com o esclarecimento da verdade. E essas pessoas, por terem cooperado com o esclarecimento dessa verdade, não deixam de forma alguma de perder os seus direitos dentro desse processo. Ou seja, tanto é assim que inclusive recorrem dessa decisão. Então, digamos assim, é uma premissa que eu estou estabelecendo para orientar o que vou dizer na sequência. Existe, finalmente, encerrando esse capítulo das premissas, uma equação que responde pelos fatos que nós estamos a enfrentar nessa tarde. Falamos muitas vezes de Petrobras, ou seja, a petrolífera brasileira. E isso é importante entender por que nós falamos tantas vezes em Petrobras e qual a importância que tem Petrobras para este caso que nós iremos julgar. Essa importância, me parece, decorre da Lei 9.478, em seu artigo 61. Lá está escrito: a Petrolífera Brasileira S.A., Petrobras, é uma sociedade de economia mista vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Por que essa expressão é importante? Porque se nós formos ao endereço na internet, na Rede Mundial de Computadores, do Ministério das Minas e Energia, nós vamos ver que a Petrobras é um dos órgãos vinculados desse mesmo ministério. Por que estou dizendo tudo isso? Porque nós sabemos que o Ministério Público Federal acusa um ex-presidente da República de estar de alguma forma envolvido com fatos que dizem respeito à Petrobras. Então aqui é necessário nós nos debruçarmos sobre alguns dispositivos que a própria Constituição estabelece, para entender o porquê dessa discussão, dessa pretensão, melhor dizendo, do Ministério Público Federal. Em primeiro lugar, o artigo 78 da Constituição. O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. A Constituição também prevê, no seu artigo 84, que compete privativamente ao presidente da República, inciso 1, nomear e exonerar os ministros de Estado. E prevê, no seu artigo 87, inciso 4, que os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. E lhes compete praticar os atos pertinentes às atribuições
que lhes forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República. Portanto, estabelecido esse panorama, se compreende o porquê, desembargador Gebran, que fatos envolvendo Petrobras S.A. batem na Presidência da República, ou seja, chegam à Presidência da República, porque Sua Excelência, Presidente da República, é o mandatário maior do país, é o chefe da administração pública federal. Ou seja, estabelecida essas premissas, cabe perquirir o fato que, segundo o Ministério Público Federal, configura corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro, seja do senhor Presidente da República, seja de executivos da construtora OAS. Aqui nós estamos diante dessa peça que o Ministério Público ofereceu, chamada denúncia, em que ele sintetiza todo, digamos assim, essa convicção que ele formou acerca das investigações conduzidas pela Polícia Federal. E eu destaco no voto o item 3 ao item 21 da sentença condenatória que está em exame, por meio da qual nosso colega, Dr. Sérgio Moro, resumiu essa acusação feita pelo Ministério Público Federal. Esse, a meu ver, é o contexto fático, é o contexto do caso que nós estamos a examinar. Esse caso penal traz às pessoas que são acusadas algumas consequências. Por exemplo, o senhor Roberto Moreira Ferreira foi acusado de lavagem de dinheiro, foi absolvido. O senhor Paulo Roberto Valente Gordilho também foi acusado de lavagem de dinheiro, foi absolvido. O senhor Fábio Ori Onamini também foi acusado de lavagem de dinheiro, foi absolvido. O senhor Agenor Franklin Magalhães Medeiros foi acusado de corrupção ativa, restou condenado. O senhor José Adelmário Pinheiro Filho foi acusado de corrupção ativa e lavagem de dinheiro, condenado por ambos os crimes. O senhor Paulo Tarcísio Okamoto foi acusado de lavagem de dinheiro, foi absolvido. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva foi acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, foi condenado por ambos os crimes. Portanto, essa é, digamos assim, a moldura, digamos assim, esse é o panorama dos fatos que foram trazidos pelo Ministério Público Federal, que nos compete examinar e decidir nessa tarde. No voto, eu elenco, digamos assim, eu discrimino, eu escrevo, eu explico o que o Código Penal considera corrupção passiva, está no artigo 317, corrupção ativa, artigo 333, e lavagem de dinheiro, é a Lei 9.613 de 1998. Na sequência do voto, uma primeira parte a ser examinada são as questões preliminares que foram sustentadas pelos advogados que fizeram esses recursos. E aqui cabe voltar ao início dessa preleção, em que se disse que esta turma, há pelo menos 3 anos, enfrenta esses processos da denominada Operação Lava Jato. Por que digo isso? Porque do elenco dessas preliminares que foram arguídas, a grosso modo, todas essas questões já foram enfrentadas por essa turma em vários incidentes processuais que chegaram ao conhecimento do colegiado. Por isso que o eminente desembargador Gebran, digamos assim, ao analisar cada uma dessas preliminares, em muitas delas fez referência aos julgamentos anteriores. Porque, grosso modo, o colegiado já conheceu de todas essas questões ao longo desses 3 anos. Então, aqui, sem esforço algum, se faz necessário reabrir essa discussão. Por isso que, numa primeira abordagem, eu estou acompanhando o eminente desembargador Gebran e Vossa Excelência, o desembargador Paulsen, na rejeição dessas preliminares. São matérias que não devem ser reavivadas porque já foram enfrentadas por essa turma.
Uma questão muito importante, eu disse no início dessa intervenção, é a questão das provas. Por quê? E sem querer ser repetitivo, porque nós temos que dizer quais são as provas que sustentam essa acusação trazida pelo Ministério Público Federal. Por quê? Porque, insisto, os tribunais de apelação têm a última palavra sobre as provas. Então, a eles cabe dizer quais são as provas. Então, no voto, eu enumero o que, para mim, são as provas trazidas pelo Ministério Público Federal, a partir de um valoroso trabalho conjunto com a Polícia Federal no esclarecimento desses fatos. Trago aqui os elementos que dizem respeito aos contratos obtidos pela construtora OAS no âmbito das contratações envolvendo a refinaria do Nordeste Abreu e Lima, RENEST. Passo a examinar um a um os elementos que vieram ao processo relativos a essa obra dessa refinaria. Passo também no voto a examinar a adesão formalizada ao financiamento de um apartamento simples e sobre o interesse não formalizado quanto ao triplex. O senador Paulo se mencionou agora há pouco. É fato incontroverso que o casal formado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua esposa, falecida esposa, Maria Letícia, tinham um imóvel no âmbito desse condomínio, que tinha um nome anterior, depois mudou, mas era um apartamento tipo, ou seja, era um apartamento mais simples. E depois, ao fim e ao cabo, diz o Ministério Público, que passou a receber um apartamento mais, digamos assim, maior, um triplex. No âmbito dessa acusação, eu enumero aqui quais são os elementos que discriminam isso que teria supostamente acontecido no âmbito dessa contratação. Também examino quais foram as regras que os membros dessa cooperativa, Bancop, teriam de seguir caso quisessem regularmente adquirir alguma unidade habitacional. Aqui enumero. E também enumero que ao casal Lula não foi necessário seguir essas mesmas regras, diferentemente dos demais cooperados dessa mesma cooperativa. Abre-se diante desse fato uma janela que sugere a questão da vinculação ou propriedade de fato, como se queira, desse apartamento triplex ao casal Lula. Examino aqui todos os elementos que vieram e foram produzidos acerca disso. E é interessante examinar, e o desembargador João Pedro Gebran já fez isso a exaustão, eu não vou ser repetitivo. Sua Excelência já examinou uma dessas provas, ou seja, no sentido de que, diferentemente dos demais cooperados de Bancop, ao casal Lula não se seguiu a mesma regra para a aquisição desse denominado triplex. Existe também, no âmbito disso que diz a denúncia, que o casal Lula se beneficiou desse apartamento triplex, a discussão relativa a acessórios dessa mesma unidade, ou seja, mobílias, projetos, que Vossa Excelência, Esvador Paulsen, a certa altura referiu com felicidade a customização do imóvel. Acho que foi Vossa Excelência, do Dr. Maurício Gueron, em sua sustentação. É importante examinar, na linha do que Vossa Excelência mencionou, Esvador Paulsen, por que alguém faz uma reforma no imóvel se não tem qualquer interesse sobre esse imóvel? Por que alguém investe, teoricamente, patrimônio se não tem qualquer vínculo com essa unidade habitacional, não é? São perguntas que a instrução respondeu, ou seja, as provas que vieram ao processo esclareceram essas indagações. Existe um outro elenco de provas, um grupo de provas, que diz respeito à acusação do Ministério Público Federal, que foi ocultada pelo casal Lula,
a propriedade, seja formal ou informal, desse mesmo apartamento triplex. Então existe todo um elenco de documentos que vão nessa linha, ou seja, quero crer, a partir desses elementos foi que o Ministério Público Federal formou a convicção de que teria havido lavagem de dinheiro envolvendo essa unidade habitacional. Isso são provas que nós chamamos materiais, ou seja, são provas documentais e que estão ali para quem quiser ver. Mas nós temos também outro grupo de provas, que são as provas testemunhais, ou seja, as pessoas que foram ouvidas ao longo desse processo e prestaram as suas declarações acerca dessa acusação que fez o Ministério Público Federal. E aqui eu fui visitar, acredito e tenho certeza, assim como Vossas Excelências o fizeram, um a um o depoimento das pessoas que foram ouvidas nesse processo. Porque é importante e é fundamental, eu diria, não extrair conclusões desse ou daquele depoimento. Ou seja, quando o Código alude à expressão indícios, que mencionei agora há pouco, o Código parte da perspectiva que esses vários elementos devem ser harmônicos entre si. Ou seja, eu como juiz, para formar a convicção acerca dessa ou daquela matéria, tenho que ter segurança nos elementos que eu leio, que me chegam ao conhecimento. Eu não posso formar a minha convicção acerca de um aspecto que está absolutamente isolado num contexto geral de outros elementos. Ou seja, porque é esse contexto geral que vai somando, que vai solidificando, que vai criando, na expressão popular, que vai criando limo, ou seja, que vai unindo esses elementos a modo de sustentar uma convicção. Então, o juiz, quando forma a sua convicção, ele procura extrair desses vários elementos esse limo, esse nexo, esse vínculo, esse elemento que une isso, exatamente para ele não tomar em consideração um aspecto que é absolutamente isolado. Então, se fez necessário ler todos os depoimentos dessas pessoas que foram ouvidas nessa instrução, seja trazidas pela acusação, sejam aquelas acusadas, arroladas, ou seja, que os advogados pediram para que fossem ouvidas ao longo desse processo. E aqui há um elenco de pessoas, de profissionais, sejam eles da própria construtora OAS, sejam eles da Petrobras, que foram ouvidos, várias pessoas. Cada uma, de per si, foi indagada pelo Ministério Público, pelos advogados e pelo magistrado que conduziu essa instrução acerca desses elementos que seriam indispensáveis ao esclarecimento desses fatos. E aqui é importante realçar que esse elenco de pessoas, fora uma ou outra, na grande generalidade, na ampla maioria, foram depoimentos convergentes, foram depoimentos harmônicos entre si, ou seja, uma a uma, cada testemunha foi acrescentando um ponto, como se fosse um tijolo no muro, cada um foi acrescentando um tijolo a esse muro, muito embora não seja uma época boa para nós falarmos em muros. De qualquer forma, é importante registrar que todas essas pessoas que prestaram seus esclarecimentos ao juiz da causa e que foram indagadas, seja pelo Ministério Público, seja pelos advogados, trouxeram as suas contribuições. Portanto, nós temos provas documentais, temos também provas testemunhais. Mas temos ainda algo mais. Nós temos, digamos assim, diante desse elenco de pessoas que depuseram, essa situação peculiar de José Aldemário Pinheiro Filho e Agenor Franklin Medeiros,
ou seja, são cidadãos que foram acusados também pelo Ministério Público Federal, mas que num dado momento assumiram uma postura cooperativa com a Justiça, prestando esclarecimentos. Se diz, a partir do momento em que esses acusados dispuseram-se a colaborar com a Justiça, tudo o que eles disseram não tem valia. Tudo o que eles disseram há de ser ignorado. Essa é uma afirmação que, digamos assim, encontra base em alguns entendimentos, mas que eu reputo, digamos assim, não a mais adequada. Por quê? Assim como uma testemunha não pode ser considerada isoladamente diante de um elenco de outras testemunhas, o tão só fato de um cidadão acusado querer cooperar com o esclarecimento da Justiça não desqualifica a sua fala. Por quê? Porque a sua fala há de merecer a consideração desde que se mostre também em harmonia com os outros elementos que existem nos autos. Por quê? Porque o cidadão que é acusado, ele também é objeto, seja de contradita, seja de perguntas de outras pessoas que são acusadas. No caso, José Adelmário e Agenor esclareceram uma miríade de questões que lhe foram formuladas. Não se furtaram a responder qualquer pergunta. Responderam detalhadamente tudo o que lhes foi inquirido. Portanto, se isso que eles responderam, ou seja, se essas contribuições que eles trouxeram encontrar eco, encontrar lastro, encontrar base no restante do elenco do processo, por que não mereceriam credibilidade? Então, essa é uma questão que eu mencionei agora há pouco a Vossas Excelências, já foi objeto de exame, inclusive, pela defesa de Alberto Youssef, que se recusava a ter a palavra de seu cliente desqualificada pelo tão só fato de ele ser um colaborador. Exatamente porque Youssef conservava em si o direito de, digamos assim, exercer com plenitude o seu direito constitucional à defesa. E tanto isso é verdade, Vossa Excelência há de se recordar, a turma, por mais de uma vez, em questão de ordem, baixou os autos de apelações ao primeiro grau para que Alberto Youssef defendesse das acusações que lhe foram formuladas. Ou seja, não recepcionou o entendimento do primeiro grau, que em face dele teria transitado em julgado as condenações. Exatamente porque o cidadão colaborador não deixa de ser cidadão. Ele colabora com a Justiça e há que responder, que merecer a mesma respeitabilidade dos demais, desde que as suas contribuições encontrem eco no restante do elenco probatório. Então, eu passo no voto, assim como fez o Ador João Pedro Gebran Neto, e eu vou poupá-los da leitura, examinar tudo o que disseram José Adelmário Filho e Agenor Medeiros, exatamente para compreender se eles estavam a inovar, se eles estavam a trazer algo que de forma alguma encontraria base no restante do elenco probatório. Daí porque é importante compreender em que medida José Adelmário, digamos assim, o maior executivo no âmbito da construtora OAS, e Agenor Franklin, praticamente seu braço direito, teriam, digamos assim, elementos para trazer a justiça criminal. Por quê? Porque eles conheciam o que havia, o que se dava no âmbito daquela construtora. É claro que José Adelmário com maior envergadura, até porque o executivo presidente, e Agenor em menor envergadura, porque a ele não chegavam elementos assim como a José Adelmário. Então eu trato aqui no voto do que um e outro declarou ao longo da instrução, exatamente com o objetivo de compreender por que as suas contribuições são tão importantes. Nós precisamos, penso eu, perceber que esses dois acusados, digamos assim, é necessário compreender
por que eles trouxeram essas contribuições. Se diz, não, eles queriam firmar um acordo com o Ministério Público. Bem, nós sabemos que isso não existe de fato. Nós sabemos que eles trouxeram contribuições, mas que eles não são, a rigor, eles não têm acordos de colaboração celebrados com o Ministério Público Federal. É importante também examinar naquilo que eles disseram ao longo da instrução, no que encontra correspondência com as provas documentais. Porque, vejam, provas documentais não são provas que podem ser alteradas, elas estão lá. Elas estão congeladas no tempo, não se muda. Então, a partir do momento que alguém faz uma alusão a uma prova documental, ele não inventa essa prova documental. Essa prova está lá. Então, é importante porque isso responde pela credibilidade dessa pessoa. Então, é necessário fazer esse contraponto, e eu me permiti no voto a fazer isso, examinar todos aqueles elementos, tanto a José Adelmário quanto a Agenor trouxeram em seus depoimentos. Nós temos também outras pessoas, Vossa Excelência mencionou Pedro Correia, um depoimento extenso, depoimento profundo. Temos o próprio interrogatório do acusado, que a certa altura, digamos assim, esclarece como, em parte, os fatos teriam acontecido. Temos também, digamos assim, a visão desse mesmo acusado a respeito desses fatos. Ou seja, o processo, e aqui eu estarei sendo óbvio, não é? O processo, ele reúne todo esse elenco de elementos a modo de chegar, de permitir ao juiz que irá julgar essa causa, ao final, tomar uma decisão. E a decisão que houve ao final, nós sabemos, foi uma decisão desfavorável a pelo menos 3 desses acusados. Ou seja, vários foram absolvidos e 3 foram condenados. Ao juiz é importante examinar, ao final, tomar uma decisão. E a decisão que houve ao final, nós sabemos, foi uma decisão desfavorável a pelo menos 3 desses acusados. Ou seja, vários foram absolvidos e 3 foram condenados. É importante examinar, e aqui eu estou procurando poupá-los da leitura, são várias páginas desse voto. É importante se situar por que alguns fatos que ocorreram não foram objeto de uma devida apreensão por algumas pessoas. Aqui, em certa medida, e o desembargador Gebran foi muito feliz quando disse isso, se confundiu o personagem, ou seja, em algum momento alguém perdeu o rumo das coisas e passou a se confundir, passou a não compreender as suas atribuições. Ou seja, me refiro ao ex-presidente, naturalmente. Ou seja, Sua Excelência, em algum momento, perdeu o rumo. A verdade era essa. Ele passou a confundir as suas atribuições de primeiro mandatário desse país, talvez com aquelas que no passado lhe conferiam a presidência da agremiação partidária. Então, a rigor, isso de alguma forma pode fazer que nós tenhamos uma compreensão acerca do ocorrido. Mas, de qualquer forma, evidentemente, isso, digamos assim, não chancelaria esse tipo de atitude. Evidentemente que de Sua Excelência era esperada uma postura absolutamente diferente, ou seja, ciente dos fatos que aconteciam em seu entorno, deveria ter tomado providências, nós sabemos disso. Assim não o fez, assim ficou em silêncio e, para além disso, como demonstrou a situação da unidade habitacional, auferiu proveito dessa situação. Ou seja, são fatos, como diz o desembargador João Pedro Gebran Neto, lamentáveis, são fatos que deslustram a biografia de Sua Excelência, mas que são fatos concretos, são fatos que ocorreram. E exatamente por terem ocorrido, devem receber, e assim foi o que pareceu ao Ministério Público Federal, o escrutínio de um processo judicial. Portanto, esses fatos que foram trazidos
ao âmbito da instrução criminal, foram objeto de ampla investigação, foram objeto de uma, digamos assim, de uma instrução absolutamente contraditória, no sentido de que alguém acusava e alguém defendia. E o resumo que se tem é que, ao fim e ao cabo, efetivamente, aquele primeiro mandatário auferiu, digamos assim, benefícios com esses fatos. Nós temos também a participação dessa construtora, dessa OAS, através de seus 2 executivos. Sabemos também que fato semelhante já foi objeto de julgamento dessa turma, envolvendo a diretoria de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Aqui nós estamos diante da diretoria de serviços da Petrobras. A necessidade de se fazer um contraponto acerca das teses do Ministério Público Federal e das teses dos advogados. O voto faz isso. Procurei empreender um cotejo dos argumentos da acusação com os argumentos da defesa, a modo de me convencer, num ou no outro sentido. E aqui é importante analisar todas essas teses que foram brandidas, foram alegadas, foram suscitadas, seja pelo Ministério Público Federal, seja pelos advogados de todos os acusados que responderam essa ação penal. É importante também considerar a proeminência dessas provas. E aqui me refiro a um conceito que o desembargador Gebran domina por excelência, que é a questão da razoabilidade dessas provas. Ou seja, nós temos que, a partir das provas que foram produzidas, formar a nossa convicção diante de provas que sejam substancialmente verossímeis. Ou seja, nós não podemos formar a convicção com provas que sejam dúbias, não é? E do que nós temos ao longo do processo é que essas provas se tornaram absolutamente verossímeis. Ou seja, expostas à crítica que fez a defesa, as provas resistiram. Sejam as provas documentais, sejam as provas testemunhais, resistiram a esse cotejo. E se resistiram, refletem a sua substância. E se refletem a sua substância, permitem que se forme um convencimento com base nelas. Essa é a segurança que o colegiado, essa é a segurança que o tribunal tem de tomar a sua decisão, porque está diante de provas que resistiram à crítica, está diante de provas que resistiram ao contraponto, ao embate ao longo da instrução. Fossem elas frágeis, fossem elas risíveis, não teriam resistido a esse embate, e resistiram. Portanto, se resistiram, restou provada, restou demonstrada a acusação que veio a juízo. Há conclusões que precisam ser extraídas a partir desse embate. No voto, eu faço isso, eu trago considerações acerca da sentença no que tange ao juízo condenatório e também ao juízo absolutório. Por quê? Porque o Ministério Público Federal não se convenceu da absolvição de Paulo Roberto Valente Gordilho, Roberto Moreira Ferreira e Fábio Ori Wanamini, bem como com relação a Paulo Okamoto. Diferentemente de José Adelmário Filho, Agenor Franklin e Luiz Inácio Lula da Silva, as provas referentes a esse conjunto de acusados não se sustentaram. Ou seja, não foram provas hábeis a sustentar uma condenação. Por isso, estou concordando com a sentença que os absolveu e mantenho esse juízo de absolvição. É necessário examinar aqui a dosagem de pena, mas nisso eu não vou fazer porque o desembargador Gebran, com toda a sua competência, já o fez de forma absolutamente minudente. Apenas um dado que me parece importante, até para pontuar a compreensão que essa turma tem acerca do Instituto. Colaboração premiada. A certa altura, a sentença condenatória trata José Adelmário Filho e Agenor Franklin como colaboradores, ainda que não haja um acordo com o Ministério Público Federal. Eu sou daqueles, e o desembargador Gebran já lembrou agora há pouco, que na linha do que tem entendido o Supremo Tribunal Federal, compreende que colaboração
pressupõe bilateralidade, ou seja, colaboração pressupõe consenso. É da natureza do direito premial a existência de um consenso entre o Ministério Público de um lado, defesa de outro. Ora, como eu posso pressupor existir esse consenso se o Ministério Público recorre contra a aplicação desse benefício pela sentença condenatória? Ou seja, é óbvio que não estamos diante de um consenso. É óbvio que não há um acordo no âmbito desse processo. Portanto, não se pode tratar José Adelmário Pinheiro Filho, Agenor Franklin Medeiros, como colaboradores. Eles foram, quando muito, digamos assim, cooperaram com o esclarecimento dos fatos. Entenderam, porque entenderam, assim entenderam, que deveriam esclarecer, digamos assim, o contexto desses fatos. Mas daí a se dizer que eles são colaboradores na linha do que prevê a Lei 12.850, vai uma distância muito longa. Exatamente por isso que me parece esse é o aspecto mais importante dessa dosagem de pena, é o afastamento desse entendimento, dessa compreensão da sentença, que para esses dois acusados deveria se dar linearmente o cumprimento de 2 anos em regime fechado e isso ser estendido a todas as ações penais que contra eles eventualmente houver em curso. Eu coaduno, eu concordo, eu adiro ao entendimento do desembargador João Pedro Gebra Neto e de Vossa Excelência, do desembargador Leandro Paulsen, há de ser afastado essa previsão da sentença. Então, nesse aspecto, eu também dou provimento ao recurso do Ministério Público Federal. Todavia, há que se dizer que essa cooperação de José Adelmário Filho e Agenor Franklin não é um nada. Ou seja, efetivamente eles colaboraram com a justiça criminal. E se assim o fizeram, fazem jus à causa de especial diminuição de pena prevista na legislação trazida e citada pelo desembargador João Pedro Gebra Neto, a quem acompanho. Portanto, fazem jus ambos à redução de 2/3 de suas penas finais. Há um capítulo do voto, ele estará disponível, então logo concluída a sessão, que nós examinamos outros aspectos. É a questão de uma eventual absorção, ou pelo menos um conflito aparente de normas, relativamente à lavagem e ao exaurimento da corrupção. É uma tese conhecida de todos, já foi enfrentada com muita profundidade pelo Supremo Tribunal Federal, nos vários embargos que se sucederam ao julgamento da ação penal 470, ou seja, a Corte já tomou seu ponto de vista, já afirmou seu entendimento, a autonomia entre esses delitos, portanto, aqui não se dá esse conflito aparente de normas, de modo que, muito conclusivamente, o desembargador Paulsen, o desembargador João Pedro Gebran, o voto é bem extenso, me propus a fazer uma síntese disso, e já me estendi, me contaminei no bom sentido pela conduta de Vossa Excelência, e eu estou acompanhando o desembargador Paulsen, tanto Vossa Excelência quanto o desembargador João Pedro Gebra Neto. Estou acompanhando Vossas Excelências. Desse modo, diante do voto do desembargador Victor Laus, esta turma, concluindo o julgamento por unanimidade, votou por rejeitar na integralidade as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento à apelação do Ministério Público Federal para readequar as penas impostas e os benefícios concedidos aos réus José Adelmário Pinheiro Filho e Agenor Franklin Magalhães Medeiros em virtude da colaboração, negar provimento às apelações dos réus José Adelmário Pinheiro Filho e Agenor Franklin Magalhães Medeiros, conceder de ofício ordem de habeas corpus para reduzir as penas aplicadas a Agenor, conhecer em parte da apelação do réu Luiz Inácio Lula da Silva e nessa extensão dar-lhe parcial provimento, e conhecer em parte da apelação do réu Paulo Tarcísio Okamoto e nessa extensão negar-lhe provimento. Com essa decisão, tenho por proclamado o resultado e declaro os trabalhos encerrados, agradecendo a presença a todos e desejando um bom final de dia.